De um lado, uma mulher que ouviu a vida toda que aquilo que ela tinha de mais especial era ruim. Depois de um trauma, numa tentativa desesperada de jamais cometer o mesmo erro novamente, ela entende que se fechar em si mesma é a melhor opção. Do outro lado, uma mulher que cresceu isolada e afastada dos perigos e dos prazeres do mundo real, vivendo muitas vezes dentro da própria mente e criando uma necessidade de afeto tão intensa que impacta suas escolhas da pior maneira possível. Alguma dessas histórias te parece familiar? Estamos falando da Elsa e da Anna da animação Frozen, mas poderia ser de qualquer uma de nós. Sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Ana Fortuna e aqui a gente fala sobre evolução pessoal através da narrativa, da experiência, da informação e do entretenimento. Traga seu ponto de vista que a conversa vai ser boa. E eu tô melhorando minha abertura, gente. Eu acho que eu tô conseguindo encontrar mais ou menos aí o meu foco. Semana passada eu postei um vídeo intitulado Como está o seu céu, que basicamente falava sobre como é perigoso a gente ignorar, ou reprimir ou fugir das nossas emoções. Isso porque elas são fontes valiosas de informação que podem nos ajudar a tomar decisões melhores conforme a vida se apresenta. E em Frozen, o coração gelado é uma tremenda de uma metáfora para essa repressão das emoções. E como eu tô gostando mais de falar sobre filmes do que só conceitos e experiências minhas, eu decidi fazer esse teste AB versão Mega Master, porque tá dando um trabalhão, e trazer o mesmo assunto com conceitos parecidos, guardadas as devidas proporções, só que em um formato diferente, para ver qual dos dois vai dar mais certo. Tô relativamente arrependida, porque aqui em Foz tá fazendo 50 graus, e eu tô falando sobre uma coisa de neve, eu queria muito que tivesse nevando aqui, ou pelo menos um friozinho, um ventinho que fosse. Alguns detalhes sobre o meu lookinho, não estou fazendo propaganda para nenhuma empresa de camisetas tecnológicas, por enquanto, se quiser pode me patrocinar. Mas eu decidi que eu vou tentar usar a mesma camiseta quando eu estiver falando sobre assuntos parecidos. Então, vocês vão ver que na semana passada eu estava com essa mesma camisetinha aqui, que é simbólica, porque aqui a gente tem um coraçãozinho estilizado que representa as emoções. E também fiz minhas unhas para dar uma homenageada nesse filme que tem um lugar muito especial no meu coração, porque ele foi um dos primeiros filmes da Disney em que o vilão não era um ser voltado para o mal, e sim um trauma ou a falta de comunicação. Então, se você viu os dois vídeos, por favor, me dá um feedback. Se você não me conhece pessoalmente, deixa nos comentários que eu vou gostar muito de saber, inclusive eu estou precisando. Ou se você é minha tia ou minha mãe, que são minhas maiores apoiadoras, te amo mãe, te amo tia Neia, pode me mandar uma mensagem mesmo. Beleza? Recado dado. Você sabia que A Rainha da Neve é uma história, é um conto de fada do Hans Christian Andersen, que foi escrito em 1844? Sim, e esse é um dos casos mais longos e antigos de tentativa de adaptação que a Disney já teve. Porque eles tentaram adaptar essa história por décadas. Eu, particularmente, amava essa história quando eu era criança, porque eu tinha um livrinho e eu lembro que eu lia várias vezes, repetidamente, e a Gerda, que é uma das personagens principais que depois se tornou a Anna, ela tinha um sapatinho vermelho de bailarina que era mágico. E ele foi por muitos anos meu sonho de consumo. Tanto que esses tempos eu achei na internet uma marca que tinha um par muito parecido com a ilustração. E eu vou até pegar ele ali para vocês verem. Aguenta aí. É esse sapatinho aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver. Tipo, blogueira, né? Colocando a mãozinha aqui, ó. Só que, tipo assim, ele é muito maior que minha mão. Enfim, eu vou deixar o link dele na descrição. Se vocês tiverem interesse, tá? É uma marca bem legal. Também não tô fazendo público, não tô ganhando nada com isso. É mesmo pra disseminar informação, porque é pra isso que esses vídeos servem também. Então, qual é a história real da Rainha da Neve? Começa com um duende, ou um troll, dependendo da tradução, que cria um espelho para mostrar apenas as coisas ruins e também congelar o coração das pessoas. Porém, esse espelho se parte em 1000 pedaços enquanto ele está sobrevoando o planeta Terra, e os estilhaços acabam caindo em diversas regiões do globo. Dois amiguinhos de infância, a Gerda e o Kai, estão brincando no jardim, bate um vento muito forte e alguns pedacinhos acabam entrando nos dois olhos do Kai e também no seu coração. E então, da noite pro dia, ele, que era um menino gentil, atencioso, se torna uma pessoa fria, seca, pessimista. E a Gerda não entende o que está acontecendo. Passa o tempo, chega o inverno e um dia o Kai tá brincando na neve e aparece do nada uma mulher misteriosa em um trenó todo de gelo, e ela usa um casaco de pele branco e ela é toda misteriosa, e é a Rainha da Neve que convida o Kai para ir com ela pro seu castelo.
Quando a Gerda vê que ele sumiu, ela decide então partir em uma jornada para buscar o seu amigo, que é bem parecida, inclusive, com a Ana nessa parte. Só que ela passa por situações aí que já não são tão parecidas. Por exemplo, ela encontra uma mulher com um jardim todo florido e essa mulher é muito solitária e ela pede para que a Gerda fique ali com ela e ela joga os sapatos no rio e todo dia ela escova os cabelos da Gerda para ela ir aos poucos esquecendo da missão dela, até que ela acaba conseguindo quebrar o feitiço e vai embora. Num segundo momento, ela é capturada por ladrões e ela acaba fazendo amizade com a filha do rei dos ladrões, que ajuda ela a fugir em uma rena. E quando ela encontra o Kai no castelo, ele tá sozinho no salão, todo de gelo, em silêncio, tentando montar um quebra-cabeça que a rainha deu para ele. A Gerda tenta conversar com ele e ele responde ela com muita frieza, e daí ela começa a chorar. E as lágrimas dela começam a derreter o coração do Kai. Os dois conseguem completar o quebra-cabeça com a palavra eternidade. E essa é a história original da Rainha da Neve, que é uma entidade fria, mística, porém ela não é boa e nem ruim. Mas também não tem relação nenhuma com as crianças, né? Ela é puramente uma antagonista na trama. E você, conhece a obra original? Gosta dela? Conta pra mim nos comentários. E daí, durante anos, a Disney tentou fazer a Elsa como uma vilã clássica. A grande mudança ocorreu quando os compositores fizeram Let It Go, porque a música ela era tão empoderadora e ela tinha uma mensagem tão diferente que acabou alterando todo o resto da história. Então, a Gerda virou a Anna, o Kai virou o Kristoff, que não tem muito a ver com a história original, e a Elsa virou a Rainha da Neve. Na história do Andersen, o conflito começa com o espelho mágico. Porém, a Disney substituiu esse objeto pelo conflito interno. O medo, o isolamento, a falta de comunicação, a repressão, o trauma, a relação das duas, a relação da Elsa com o mundo. E essa mudança foi o que permitiu que a trama ressoasse tanto com o público moderno. E eu acredito que isso mostra que as pessoas, de forma geral, estão mais em busca de entender a si mesmas do que necessariamente encontrarem um culpado para os seus problemas, o que me deixa realmente muito feliz e muito otimista. A história começa com uma música que soa um tanto tribal, que eu fui pesquisar e ela é inspirada numa música tradicional, numa tradição musical muito antiga da cultura Sami, que é o povo indígena da Lapônia, que habita a Noruega, a Finlândia, a Suécia e a Rússia. E essa música, ela foi criada por um compositor Sami que adaptou uma peça própria chamada, em tradução livre, Canção da Terra, para a abertura do filme. E isso é muito legal, porque a Disney, em Frozen, investiu pesado em pesquisa de campo, especialmente para se redimir de críticas que ela já teve ao longo da história de fazer apropriação cultural desrespeitosa em outros filmes. Então, toda a identidade visual do filme, o reino de Arendelle, que é um reino fictício, trazem detalhes históricos reais. Por exemplo, as roupas do Kristoff, assim como seus equipamentos, são inspirados na vestimenta dos pastores de rena Sami. Outro detalhe, os entalhes do castelo são decorados com um estilo chamado Rosmaling, que eu vou deixar na legenda, que é uma arte decorativa folclórica norueguesa que existe desde 1700. A arquitetura do castelo ela é inspirada nas igrejas medievais da Noruega, que têm telhados inclinados e técnicas de encaixe muito específicas para que eles possam resistir ao peso da neve, que às vezes pode chegar a toneladas. Então, beleza. Depois da música de abertura, a gente vê alguns trabalhadores recortando gelo de um lago congelado no meio das montanhas e empilhando numa carroça. Eles usam equipamentos especiais, botas com os pregos na ponta, assim, para conseguir caminhar. E os instrumentos que eles trazem são réplicas de instrumentos reais. Por quê? O negócio da venda de gelo é real. Antes da invenção da geladeira e da refrigeração elétrica, o gelo era exportado de alguns países como a Noruega, que enviavam blocos para lugares muito distantes e os blocos eram armazenados em casas de gelo, que eram depósitos com paredes forradas de palha e com uma tecnologia própria de construção. E como eles eram colocados muito próximos uns dos outros, eles tinham uma perda muito pequena e podiam durar o ano todo. Eu vi uma casa de gelo uma vez em um jardim, em um palácio lá na Itália, o Palácio Pitti, e era um prédio muito fofinho. E daí começou a minha obsessão desde aquela época, e eu fui pesquisar, e daí eu descobri que o negócio de gelo realmente foi real. E como ele é
mostrado na cena era um trabalho sazonal, em que os coletores tinham que esperar o auge do inverno para que o gelo estivesse espesso o suficiente e eles conseguissem andar em grupos com cavalos, com carroças, por cima do lago congelado. Então, além de tudo, era um trabalho extremamente perigoso. E demandava muita técnica também, porque eles precisavam cortar os quadrados perfeitos para que eles pudessem ser empilhados com o mínimo de espaço entre eles, para otimizar o processo do degelo. E por isso que a música desse começo é tão interessante, porque eles falam sobre o poder do gelo como algo desleal e ao mesmo tempo justo, bonito e perigoso, afiado e limpo, que deixa claro que a relação daquelas pessoas com a natureza é uma relação de troca de necessidade, mas de poder desigual. Ou seja, elas precisam do que a natureza fornece para sobreviver, só que elas entendem e aceitam que elas são menos poderosas do que a natureza. Então, essa relação precisa ser de muito respeito. Uma aceitação com muita dignidade e não necessária submissão. Que se a gente levar para a temática do vídeo, que é a repressão das emoções, o fato de você achar que você pode dominar suas emoções, que você pode subjugar elas à sua vontade, que você pode controlar elas, é uma ilusão. Porque, assim como esses homens com as forças da natureza, talvez seja mais fácil que a gente viva essa relação de respeito e aceitação digna das nossas emoções. Porque elas são parte de nós. Assim como as coisas que a gente gosta e a gente quer mostrar para o mundo, nossas falhas e nossas emoções mais feias, vamos dizer assim, elas são importantes. Porque elas mostram pra gente para onde a gente precisa ir, o que a gente está precisando evitar, quais são os erros que são necessários para os nossos aprendizados, mas que talvez a gente já possa deixar aí algumas coisas ali e seguir em frente. E é por isso que é mais fácil a gente respeitar esses processos, tanto os bons quanto os difíceis. Então eu vi que tem um paralelo muito legal ali entre os homens, a natureza e a gente com as nossas emoções, que também são parte da natureza, da nossa natureza. E outro ponto é que a gente tem que respeitar também a nossa insignificância perto dos fatos. O fato de que, às vezes, a gente não consegue controlar situações, que a gente é pequeno perante a força dos acontecimentos. E que as situações nos empurram e levam. Mas que a gente pode escolher como vai atravessar essas situações. Se surfando por cima ou se levando um caldo. Porque a Elsa, muitas vezes, vai tentar controlar tudo. Porque ela não consegue gerenciar a si mesma. E aqui eu falo gerenciar e não controlar. Justamente porque a gente tem que procurar substituir essas palavras que dão uma ideia errada do processo. Controlar significa exercer domínio e vem da ideia de que a gente tem poder para assegurar os resultados, que em alguns casos não é verdade. A gente pode ser responsável pelas nossas ações e a gente pode dar o nosso melhor. Mas tem coisa que não depende da gente. E se a gente achar que depende, a gente vai se frustrar. E assim como a Elsa, eu venho desse lugar também de querer me sentir segura através do controle. Uma ideia meio torta de que se você se preocupar o suficiente, você vai conseguir se precaver. É só que às vezes as coisas vão acontecer independente da sua vontade. Que não é uma questão de querer, é uma questão de poder. E a gente tem que fazer as pazes com isso. Porque senão a gente vai viver se rasgando por dentro e só vai conseguir encontrar paz dentro da zona de conforto, no isolamento, sem conviver com outras pessoas, sem tentar nada de novo. Então nossa vida vai ficar estagnada, porque a gente quer controlar todas as variáveis. E a gente só consegue fazer isso em um ambiente muito pequeno, normalmente que não envolve outras pessoas e situações desafiadoras, certo? Então aqui eles falam que o gelo é uma magia que não pode ser controlada e que o coração pulsa pelo amor e pelo medo, que está plenamente conectado com tudo que vai vir, né? Então, assim, as músicas desse filme, elas são muito boas. Let It Go é só um pedacinho, porque todas as músicas, elas falam coisas muito legais, elas estão profundamente conectadas, elas ficam na nossa cabeça. Eu gosto muito das músicas de Frozen. Eu acho que elas foram muito bem pensadas, eu acho que elas são muito bem feitas. Não é à toa que essa é uma das animações que mais deu retorno para Disney na história. Aí um adendo, pode ser que quando eu fale das músicas, eu fale algumas palavras diferentes de quem assistiu dublado, porque eu assisti legendado, e então pode ser que a tradução dê uma mudada aí. E a gente vê o Kristoff bem pequenininho, fofinho demais, com a rena de estimação dele. E isso dá a entender que ele é uma criança órfã e que tá ali com aqueles homens para aprender um ofício. Tanto que depois ele vai ser adotado por uma troll. Mas o filme não dá mais explicações sobre isso.
E daí corta pro castelo e as duas princesas, que ainda são bem pequenininhas. A Elsa é aquela irmã mais velha, um pouco mais contida, e a Anna é a irmãzinha mais nova, meio estrambelhada, distraída, engraçadinha. Ela tenta acordar a Elsa, as duas dormem no mesmo quarto, dizendo que o céu acordou e que as duas precisam brincar. A Elsa tá meio dormindo, não dá muita moral pra ela e fala: Ana, vai dormir. E daí a Ana abre um olho da Elsa assim, um olho só, e pergunta: você quer construir um boneco de neve? Isso faz a Elsa acordar e as duas descem correndo as escadas até um salão enorme que tá vazio porque é de madrugada. No salão, a Elsa começa a criar neve com os poderes dela e dá pra ver que isso é uma coisa que as duas fazem sempre. As duas brincam bastante, se divertem, constroem um boneco de neve. Só que a Ana se empolga, começa a pular subindo ali nos morros de neve que a Elsa tá construindo e sem querer a Elsa acaba atingindo a Ana na cabeça e ela cai desacordada. E assim, gente, a gente já vê que ela vai pegar toda a culpa pra si, sendo que a Ana tem sua parcela de responsabilidade porque foi ela que saiu correndo descontrolada e saiu pulando também. Então foi uma coisa que aconteceu que envolveu as duas. Só que é da pessoa que busca a perfeição ter isso de querer pegar toda a culpa pra si. Ela faz um meia-culpa básico ali, porque acho que inconscientemente ela sente que ser uma boa pessoa significa fazer sacrifícios. E aqui a gente já começa a conhecer um pouquinho da personalidade da Elsa, para além do condicionamento da criação dela. Porque, claro, se ela tivesse conversado com os pais, contado para eles o que tinha acontecido, ou se eles tivessem colocado essa menina para conversar com um psicólogo, talvez ela tivesse saído com uma ideia mais realista do fato e isso não criasse um trauma tão grande, né? E pensando bem aqui, o Grandpappy lá, que é o Troll, Mor, sábio, feiticeiro, ele podia ter chamado ela num canto fazer uma sessão de terapia ali, em vez de querer conversar junto na frente dos pais e tudo mais, porque eu acho que ia ter poupado todo mundo de muito sofrimento. Mas aí não ia ter o filme, então vamos continuar. Os pais levam as meninas até os Trolls, que são parte do folclore nórdico, mas aqui eles foram adaptados para serem pedras fofinhas, cheias de musgo que rolam, e usam cristalzinhos maravilhosos que parecem uma mini rave. E eu queria muito ter aqueles cristalzinhos, porque eles brilham de um jeito muito maravilhoso. E outro detalhe legal da história é que as runas que aparecem no livro que o rei vai consultar, elas são autênticas e elas podem ser traduzidas. O Grandpappy fala que ele só consegue reverter o feitiço da Ana até certo ponto, fazendo ela esquecer os poderes da Elsa, mas deixando as memórias divertidas delas, brincando juntas na infância e tal. Isso porque a mente é mais fácil de persuadir, mas que se fosse no coração, a história seria diferente. E daí ele vira para Elsa e fala que o poder dela ainda vai crescer e o maior inimigo dela vai ser o medo. E ele mostra uma imagem dela sendo atacada por uma turba, o que poderia sim ser interpretado como ela não depender tanto da opinião das pessoas. Mas o Grandpappy eu acho que também faz um pouco de terrorismo, e daí que o pai dela vê? Reprimir os sentimentos, usar uma luva, fechar o castelo, manter ela isolada do mundo e basicamente negar tudo que a filha dele é. Pai do ano esse aqui, hein? É que também tem a questão do reino, né? Tipo, historicamente, os governantes precisavam se preocupar com a imagem e fazer muita coisa por dever, ao mesmo tempo que metia o louco nos bastidores, claro. Mas basicamente, essa ideia de que o monarca precisava ser perfeito para ganhar o respeito e para ser seguido foi difundida por muitos séculos. E aqui tem uma lição muito legal sobre liderança que eu quero compartilhar com vocês, que eu andei pensando por esses tempos. Os melhores líderes, na verdade, são vulneráveis. Loucura, né? Claro que eles têm várias outras qualidades, como resiliência, força de vontade, senso de planejamento, delegar funções, aglutinar pessoas, mas nenhuma dessas habilidades exige perfeição de primeira. Na verdade, é o contrário, porque quando alguém te manda fazer algo com violência ou com agressividade, a sua primeira reação é não fazer. Agora, quando a pessoa consegue te explicar e consegue fazer você enxergar quais são os benefícios de fazer determinada ação, tudo muda. E para isso ela precisa estar num lugar de proximidade, de conexão. Então, a vulnerabilidade, ela estabelece relações de confiança. Ela aproxima as pessoas. E para além disso, a gente é inspirado por pessoas que nos mostram que é possível a gente chegar lá. E alguém que já chega perfeito não traz um caminho e que a gente pode percorrer esse caminho. Por isso que quando você está começando uma coisa nova, é bom que você se inspire nos melhores, sim, mas é bom que você se inspire também nos que estão poucos passos à frente de você, para você não desanimar. Mas voltando ao filme, a solução que os pais encontram é fechar o castelo, diminuir os empregados, esconder a Elsa do mundo, inclusive da Ana, que cresce ali praticamente sozinha,
sem saber porque a irmã dela, da noite pro dia, parou de conversar com ela. E a porta, nesse filme, é uma metáfora muito importante, porque ela representa diferentes fases da relação das duas. Então, por exemplo, vários diálogos, várias músicas usam termos como Let Me In, ou Me Deixa Entrar, Doors in My Face, ou Portas que foram batidas na minha cara, Open the Gates, ou seja, abre os portões, que são portas grandonas, Love is an Open Door, que é o amor é uma porta aberta, Slam the Door, que é bater a porta com força na cara de alguém, e Shut Me Out, que é trancar para fora. E a Elsa trancou a Ana para fora, não só da vida dela, mas da verdade. E quantas vezes, né, a gente esconde aquilo que a gente está sentindo, achando que a gente está protegendo as pessoas que a gente ama, só que daí fica tudo dentro da nossa cabeça, a gente não tem como colocar aquilo que a gente pensa em perspectiva a partir de um diálogo, de uma conversa, e dali começam a sair teorias mirabolantes, aleatórias, que não têm respaldo na realidade e fazem a gente sofrer muito. E isso pode chegar num ponto, quando a pessoa é muito fechada e ela faz isso muitas vezes, que ela começa a achar que aquilo que ela pensa é a realidade, porque ela nunca coloca à prova. Os poderes da Elsa, conforme elas crescem, também aumentam cada dia mais. E o pai dela fala que ela deve esconder, não sentir e não deixar que eles saibam. Ótimos conselhos. Ótimos conselhos. Vai realmente fazer muito bem para a cabeça dessa menina. E essa parte me toca profundamente em um lugar muito pessoal, porque eu acho que até comentei no outro vídeo. Quando eu era jovenzinha, estava saindo da infância e indo para a adolescência, aconteceram alguns fatos na minha vida que foram muito difíceis de lidar. Então eu criei um mantra que era: é melhor fingir que os sentimentos não existem e evitar que eles saiam do nosso controle. E a gente faz isso achando que a gente está se protegendo. A gente faz isso achando que, se você não está sentindo, nada está acontecendo. E o pai da Elsa, por mais que ele queira proteger ela, ele tá meio que ignorando o fato de que ele um dia não vai estar lá. E que ele precisa preparar essas duas filhas para a vida. Mais do que isso, ele precisa preparar a Elsa para reinar. Porque um dia ela vai ter que administrar tudo aquilo ali. E isso acontece muitas vezes. Eu sei que às vezes é um assunto até chato, difícil, indigesto para algumas pessoas, mas tem muito pai, tem muita mãe por aí que acha que vai viver para sempre e que faz questão de manter os filhos dependendo deles o máximo possível, para suprir as próprias carências emocionais, não sentir talvez uma solidão, ou talvez porque não sabe o que fazer com a própria vida, caso não seja mãe, não seja pai. E isso gera, sim, expectativas, ainda que sejam inconscientes. E eu entendo de onde que isso vem, eu entendo que é uma ferida interna, eu entendo que é de um lugar de sofrimento, mas não dá para dizer que não é egoísta. Porque um dia você não vai estar mais ali. E é o que acontece com os pais das duas. Eles vão fazer uma viagem de navio, o navio afunda e eles não voltam mais. Tem um funeral, só que nem assim a Elsa sai do quarto. E daí a Ana vai bater na porta dela. Esse pedacinho de música é um dos que mais me emocionam, porque quando uma pessoa canta sozinha, com uma voz baixinha e tem aquele silêncio opressor, é uma coisa que me emociona muito. Igual quando tem, por exemplo, um piano ou um violino rasgando o silêncio em algum lugar e é só aquele instrumento, sabe? Eu acho muito lindo, eu fico muito emocionada. E a Ana canta ali baixinho, né, que elas precisam uma da outra e pede, por favor, para Elsa deixar ela entrar. Sentando ali na porta, como se ela estivesse esperando. E a gente vê que do outro lado, dentro do quarto, a Elsa também está sentada na porta. Só que ela está envolta por raios de gelo, porque provavelmente ela saiu do controle por causa do luto. E é ali que ela não pode abrir a porta mesmo, né? O tempo passa, elas já estão um pouquinho mais velhas, se bem que elas ainda são jovens, né? Porque não existe princesa da Disney com 35 anos. Inclusive tá aí, é uma boa ideia, viu, Disney? Porque nós, millennials, somos um público consumidor muito forte, com alto índice de nostalgia. Se bem que forte é um pouco de otimismo, né? Porque do jeito que as coisas estão hoje, a gente não tá nem podendo mais reclamar de pagar boleto no Twitter. Enfim,
O tempo passou e como a Ana passou muito tempo sozinha, a ponto dela conversar com os quadros, ela desenvolveu uma carência afetiva muito grande, além de uma ingenuidade. Por sua vez, a Elsa vai ser coroada rainha e ela tá morrendo de medo de fazer uma coisa errada. E pela primeira vez em anos, o castelo vai ser aberto ao público, né? E a Ana tá super animada, ela canta uma música super esperançosa, que pela primeira vez na eternidade ela não vai estar sozinha. Coisa de jovem dramática, né? E enquanto isso, a Elsa tá cantando Não Deixe Eles Verem, seja sempre a boa menina que você deve ser, encobrir, não sentir, encenar, faça um movimento errado que todo mundo vai saber. E o medo da Elsa é tão grande, principalmente porque ela tem ali uma tremenda de uma síndrome da impostora. Ela sabe que, no fundo, ela não é aquilo que as pessoas estão esperando, que ela não é a imagem que ela precisa corresponder. E a síndrome da impostora é quando você acha que você não merece aquilo que você tem, que você conquistou, que a qualquer momento as pessoas vão descobrir que você é uma fraude. E daí tudo que você construiu até hoje vai desabar, todo mundo vai virar as costas para você, porque você é uma péssima pessoa e ninguém vai te aceitar do jeito que você é. Basicamente é isso que a nossa cabeça começa a pensar. E é basicamente isso que ela está pensando. Se ela tem algo que ela não pode mostrar para os outros, então ela sente que ela inteira não vale nada. E quantas vezes você já pensou sobre isso? Quantas vezes você já pensou, eu senti inveja, então eu sou uma péssima pessoa. Eu coloquei limites e aquela pessoa não gosta mais de mim, virou a cara para mim, então sou uma péssima pessoa. Eu maltratei alguém, eu fui grossa sem necessidade, então todas as boas ações que eu fiz até hoje não valeram de nada. Eu acho que tem uma idealização de perfeição, né? Se você for pensar bem, eu acho que a Elsa tem sim um tiquinho de delírio de grandeza. Ela quer ser a melhor irmã mais velha, mas na prática ela isola a Ana. Ela quer ser a melhor rainha, mas na prática ela isola o reino. Ela quer ser a melhor filha, e eu acho que isso é uma das únicas coisas que ela consegue ser. Acho que por isso que a Disney mata muitas vezes o pai e a mãe, né? É um recurso narrativo, porque isso obriga a personagem principal a crescer, a empreender uma jornada de crescimento, enquanto que você ter pai, ter mãe, ter um lugar para voltar faz com que você fique ali numa zona de conforto. Mas no caso da Elsa, eu acho que tem uma camada a mais, porque isso faz com que ela queira ser a menininha dos pais para sempre. Então, tudo que eles falam, ela acata. Ela não consegue se assenhorar do próprio poder da própria vida, porque tem uma figura de autoridade ali que está dizendo a ela o que ela deve fazer, até o momento que não tem mais. Aí sim que ela vai ter que realmente enfrentar as questões da vida. Ela sai do controle, foge, mas também se dá a oportunidade de se conhecer. E é isso que faz com que toda a mudança aconteça e ela consiga, no final de tudo, ainda ser feliz. Mas estou me adiantando, vamos voltar para Ana conhecendo Hans, que nas primeiras cenas, assim, ele parece uma boa pessoa. E daí os dois dançam juntos, uma canção que também fala de portas, eles se apaixonam, em tese, ele pede para casar com ela e ela aceita. E é aquilo, né? Quando você vive muito na sua cabeça e não tem oportunidade de cometer erros na vida real, na hora que a coisa pega fogo mesmo, você erra. Você não sabe o que fazer e você toma uma decisão que talvez não seja a melhor. E por causa disso, a Ana, que não tem malícia nenhuma, experiência nenhuma, e ela acha que aquilo é amor. Ele é bonito, ele é gente boa, eles se gostaram, se conectaram. E é isso, bora casar. E isso é uma coisa muito legal desse filme, que ele tira um sarro tremendo dessa estrutura romântica dos outros filmes que ela mesma produziu das princesas da Disney. Que mostra, assim, uma tentativa de tentar ressoar mais com o público moderno e mostrar para as meninas que um relacionamento, ele leva um tempo para ser construído, as pessoas não são perfeitas, que o amor mora em detalhes que vão muito além da beleza física ou de um porte de príncipe encantado, que o príncipe encantado não existe. E tem toda uma discussão que a gente poderia fazer aqui sobre como no Ocidente a gente tem essa visão do amor romântico por causa das obras culturais que a gente consumiu. E no Oriente não tem muito disso não, viu? O jeito que é a narrativa de lá é muito diferente do nosso. E é super interessante. Algum dia eu vou falar sobre isso. Mas não hoje, porque senão o vídeo vai ter 5 horas, né? Vamos seguir aqui. E eu já dispersei 50 vezes. Vamos seguir. O Hans e a Ana vão pedir a bênção da Elsa para se casarem. E ela, obviamente, não concede. Porque desde cedo ela foi uma criança sensata. Tirando o fato que ela quase matou a irmã dela. Mas isso foi um acidente.
E aqui a gente vê que a criação das duas fez com que elas tivessem uma visão bem diferente da vida, né? Porque as duas nem têm tanta diferença de idade assim, só que a Ana é muito mais ingênua, muito mais otimista. Por mais que ela se sinta meio inadequada e tal, como toda adolescente, ela nunca passou anos trancada num quarto, questionando todo o seu senso de valor enquanto ser humano. Então, assim, dá pra ler nos olhos da Elsa que ela é uma pessoa extremamente melancólica, que ela tem muito mais tristeza dentro de si do que a Ana jamais vai conseguir entender. E como diria o rei Salomão, quem acumula sabedoria acumula tristeza. Então, ela olha para aquela situação ali e ela fala: Ana, não é possível que você queira casar com uma pessoa que você conheceu há um dia. E claro que também tem o fato da Ana falar que os 12 irmãos do Hans, porque ele é o 12º filho, 13º no caso, né? Enfim, não me lembro agora muito bem. Mas todos os irmãos dele podem ir morar junto com ela. Então ela tem um mini surto ali, porque ela ficou a vida toda tentando se esconder, já teve que abrir por uma noite, quase teve um treco para poder ser coroada e não vê a hora de poder voltar a sentir um pouco de paz, vivendo ali na solidão autoimposta que ela tem. E daí é por isso que ela surta, fala: não, não, você não vai casar, não, é isso aí, já vamos mandar todo mundo embora, acabou a festa, chega. E a Ana fica muito transtornada, muito brava. E as duas têm uma discussão ali que faz a Elsa descontrolar. E ela solta um poderzão ali de gelo que faz todo mundo ficar boquiaberto. O parceiro comercial lá, que é um cara totalmente babaca, totalmente hipócrita, grita que ela é feiticeira. E essa é uma reflexão também interessante, que como você, quando quer ser perfeita, qualquer coisinha que as pessoas falam sobre você já te atinge, né? Porque a perfeição tem muita possibilidade de falhar. E o cara é uma pessoa ruim, é uma pessoa que tá cheia das más intenções, mas bastou ele falar que ela é uma feiticeira, que ela já catou aquilo ali para ela. Bastou ele falar com um tom de desprezo sobre ela, que ela já catou aquilo sobre ela. Então, quando a gente tem muito esse negócio de não saber quem a gente é, porque a gente não se conhece, porque a gente não se permite sentir, tudo que as pessoas vão falar pra gente, a gente vai aceitar como verdade. Guardem isso, viu? Isso é importante. E vendo o que ela fez, vendo que as pessoas, de forma geral, estão assustadas e surpresas, né? Ela não fica ali para descobrir. Ela sai correndo desesperada e para ela conseguir atravessar um lago, ela precisa pisar na água para congelar, para ela ter, né, estrutura para poder andar sobre as águas. E ela faz isso com muita força, porque ela tá emocionalmente instável, e isso faz com que, a partir da água, tudo congela. Os fiordes, o castelo, o mar ali com os navios, a natureza de forma geral ali, a grama, tudo vai congelar. E a Ana tá toda culpada, porque ela finalmente entendeu por que ela se escondeu esse tempo todo. E ela pede pro Hans ficar cuidando do reino, coloca uma mantinha e sai correndo atrás da Elsa, que eu não sei onde ela guarda o dinheiro naquela mantinha. Porque daí ela vai parar numa taberna, porque ela congelou todo o seu vestido, o cavalo fugiu, e ela para numa taberna para comprar umas roupas de frio, que coincidentemente tem uma roupa que serve perfeitamente para ela na parte de inverno. E ela tem dinheiro ali em algum lugar guardado, aparentemente, e ela compra não apenas a roupa dela, mas também algumas cenouras para o Christoph, porque o Christoph entra em cena nesse momento, todo coberto de neve, e ele tem uma discussão ali com o taberneiro, porque tudo que tem relação com o inverno subiu de valor por oferta e demanda, né? Porque do nada tudo congelou. E o Christoph tem uma discussão lá com ele joga ele para fora e ele vai dormir ali num cantinho junto com a rena dele, com o Sven. E a Ana compra a cenoura para entabular uma conversa ali e pedir para ele levar ela para a montanha para encontrar a Elsa. E enquanto isso, a Elsa chegou lá no topo de uma montanha congelada. E aí ela canta Let It Go, que é a música tema do filme. Let It Go, Let It Go. E fala sobre ela ser a rainha do isolamento. E sobre ela finalmente não precisar encobrir aquilo que ela é. E ela poder, então, testar os limites do seu poder. Então ali ela consegue construir com muita facilidade um castelo de gelo. Porque quando ela não tá com medo, ela consegue gerir o próprio poder com muita precisão. E ela fala ali que se afastar da situação ajuda ela a ter uma perspectiva da coisa, o que é um ótimo conselho. E ela bate com o pé no chão assim e fala: aqui eu fico em pé, né? Here I stand. Ou seja, eu gosto de quem eu sou, o problema não é o meu poder, o problema são as pessoas e o que eu tenho que ser quando eu estou com as pessoas. Pela primeira vez eu consigo ver até onde eu vou, eu consigo ver minhas potencialidades, eu consigo ver meus limites e eu consigo me divertir no processo, porque aqui eu não tenho que ser outra pessoa, eu não tenho que ter medo de errar, que não tem ninguém assistindo, se eu fizer alguma besteira tá tudo bem, eu não vou machucar ninguém.
Então aqui eu sou realmente livre para fazer aquilo que eu gosto de fazer, que eu quero fazer. Ou seja, tentar, errar, aprender, recomeçar, não precisaria ser um processo sofrido. Quando a gente aprende a se amar a ponto da gente não se importar com a opinião dos outros, a jornada pode sim ser prazerosa, porque a gente vai se acolher ao longo do processo. Quando a gente errar, a gente vai fazer disso um degrau para a gente melhorar e não uma culpa para a gente se martirizar. E a Elsa, na verdade, está trocando um sofrimento por outro, porque ela poderia viver esse processo, mas pelo medo de não ser suficiente sendo ela mesma, ela preferiu sofrer com o isolamento do que sofrer com a possibilidade de decepcionar as pessoas que ela ama. E no final ela fecha a porta atrás de si também, que é simbólico, e deixa claro que ela tá bem porque ela tá sozinha. Ou seja, ela não tem intenção de deixar ninguém entrar. Enquanto isso, a Ana e o Christopher estão fugindo de lobos no carrinho dele, que estão perseguindo eles pelas montanhas. E essa é uma das sequências mais engraçadas do filme, pelo menos na minha opinião. Porque ela conta que ela vai casar com o Hans, né? E ele fala, peraí, você vai casar com uma pessoa que você conheceu há um dia? Daí ele fala, tá, você não sabe nada sobre esse cara. Qual que é a cor dos olhos dele? E ela fala, sonhadores. Qual que é o melhor amigo dele? Ela fala, provavelmente John. E daí ele fala, seus pais nunca te alertaram sobre ficar perto de estranhos? Daí ela olha pra ele assim, se afasta e fala, sim, eles alertaram. E eles conseguem escapar, mas o trenó já era. Ele cai ali na montanha, pega fogo e eles precisam seguir a pé. Nesse caminho, eles conhecem o Olaf, que é um boneco de neve, que a Elsa criou e deu vida. E ele meio que representa a conexão das duas com a infância, porque ele é idêntico ao boneco que a Elsa fez daquela vez que a Ana se machucou. E o Olaf conta que ele sabe onde a Elsa está e que ele pode levar eles até lá. E nisso a Ana e o Christopher já estão começando a se gostar, o que é uma ironia, porque eu não sei exatamente quanto tempo durou essa viagem deles, mas ao que parece também não durou mais que 1 ou 2 dias, não. E daí eles chegam no castelo dela e a Ana pede para conversar com a Elsa e as duas entram ali numa discussão, porque a Elsa recebe ela muito bem, só que ela não quer voltar para encarar as pessoas. Tanto que ela fala para Ana para ela assumir o reino e abrir os portões e ser feliz, que ela vai continuar ali onde ela pode ser quem ela é sem machucar ninguém. E além de tudo, ela fala que ela tá feliz porque ela não sabia do que ela era capaz. Mas a Ana conta que tá tudo congelado e pede pra Elsa descongelar. A Elsa não sabia disso, fica toda nervosa, porque ela não sabe como reverter o feitiço. E daí as duas cantam juntas uma música que também é muito emocionante e de difícil execução, porque eu já tentei junto com a minha irmã. E a Ana tá dizendo que ela quer ajudar a Elsa a resolver as coisas e que as duas agora estão juntas, porque agora ela entende. E a Elsa tá dizendo que ela não consegue controlar aquela tempestade que existe dentro dela. E ao mesmo tempo que ela tá morrendo de medo de fazer alguma coisa errada, também não tá aguentando a pressão que ela tá sentindo ali. E a culpa de ter causado aquele mal pro reino. E então a Elsa, naquele momento de descontrole emocional que ela tem ali, ela explode. E quando ela explode, parte do seu poder atinge a Ana no coração. Ou seja, mesmo sem querer, a Ana colocou uma pressão na Elsa que ela não estava pronta para lidar. E ela começou a buscar uma maneira de fugir. Mesmo que o discurso da Ana fosse de acolhimento, ela começou a perseguir a Elsa. E o que parece ser uma oferta de ajuda, vamos resolver isso juntas, na cabeça da Elsa estava sendo uma cobrança, ou mesmo uma acusação. Por isso que é importante, quando a gente vai conversar com outra pessoa, se certificar que ambas estão entendendo o que a outra está dizendo. Porque a gente interpreta as situações de acordo com as nossas vivências. A percepção cria as paredes da interpretação. E a percepção depende do conhecimento que você tem. Por exemplo, eu vi esses dias uma pessoa falando sobre uma casinha amarela. Vamos supor que você e seu amigo olham um desenho de uma casinha amarela. A sua infância toda você passou numa casinha amarela e foi uma infância muito feliz. Então, automaticamente, você vai ter sentimentos bons olhando aquele desenho. Por outro lado, seu amigo às vezes vê um luto numa casa amarela. Ele perdeu alguém que ele amava numa casa amarela. Então ele vai olhar para aquele desenho e vai sentir tristeza, vai sentir saudade. Porém, o desenho é o mesmo, entende? E na cabeça da Elsa, ela não pode pedir de ajuda, ela não tem como pedir ajuda, ninguém vai entender, porque ela é a única ali, né? Então, ninguém vai conseguir resolver o problema para ela, tem que resolver sozinha. E como ela não consegue, o jeito é se isolar, porque ela aprendeu que é melhor ela ser trancada num quarto. Não, na verdade não, né? Coitada. Na verdade, ela aprendeu que o melhor era manter os outros de fora, porque se eles conhecessem aquele lado feio dela, ela ia ser abandonada ou rejeitada.
E como a Elsa não viu o que ela fez com a Anna, né? Ela cria um bonecão de neve lá que leva eles, né? O Kristoff, a Anna e o Olaf pra fora do castelo e manda eles embora. E o cabelo, que já tinha uma mecha branca de quando ela foi atingida na cabeça, começa agora a ficar todo branco. E o Kristoff leva ela pros Trolls, que são a família dele, porque no começo uma troll acolheu ele quando ele era criancinha, né? E ele pede pra falar com o Grandpappy, porque ele já viu ele fazendo aquela cura antes, então ele acha que ele vai poder resolver. E nesse momento é bem bonitinho, porque eles cantam uma música que fala sobre imperfeições. E que tem tudo a ver com a mensagem do filme. Porque a Elsa quer ser perfeita. E a perfeição não existe. Tudo na vida precisa ser trabalhado. As habilidades, as relações, e as coisas são construídas com o tempo, precisa de esforço, você comete erros. E precisa aceitar e recomeçar, às vezes, o processo. E no outro vídeo, que eu também falo de emoções, eu falo que uma das técnicas para lidar melhor com suas emoções é conversar com você mesmo como se você estivesse falando com uma criança. Com amor e sem julgamentos. E isso ressoa muito com o papel dos trolls no filme. Eles são afetuosos, eles são engraçados, eles são sábios. Como você, adulta, pode ser com a sua criança interior. E na música bonitinha, que chama Reparos, ou Fixer Upper, todos os conselhos são incríveis. Mais especial um que é: as pessoas fazem escolhas ruins quando estão tristes, ou com medo, ou estressadas. Mas jogue amor na direção delas e o melhor delas vai aparecer. E isso vale tanto para os outros quanto para você mesmo. Principalmente para você mesmo. Porque se quando você comete um erro, ao invés de você se condenar e se punir e procurar entender as razões de você ter feito aquilo, você com certeza vai sair melhor dessa situação. E se você estabelecer ali alguns protocolos de ações para a próxima vez, cada vez você vai se sair melhor nessa mesma dificuldade. Então esse filme é basicamente sobre aceitar a si próprio. A Anna piora. O Grandpappy fala que não tem o que fazer porque ela foi atingida no coração dessa vez. E eu não lembro como que essa informação é dada, mas basicamente só um beijo de amor verdadeiro, que é um clássico dos clássicos nos contos de fada, porque ele meio que representa o mais puro que há, o amor mais puro que há. E só isso vai poder curar a Anna. Ah, lembrei. Um ato de amor verdadeiro. E eles associam com um beijo que associam com o Hans. Mesmo que a essa altura a Anna já esteja gostando do Kristoff e ele esteja gostando dela, porque os dois tiveram uma convivência verdadeira ali, mas eles não têm coragem de falar isso pro outro ainda, então eles não sabem, e eles decidem se ater ao plano original, que é a Anna se casar com o Hans. Então eles montam ali na rena e partem em disparada, e essa parte é muito engraçada porque o Olaf fala assim: "Let's go, kiss Hans. Who is this Hans?" Ou seja, vamos beijar o Hans. Quem é esse Hans? Ou seja, o Hans não tinha aparecido até o momento, sabe? Tipo, ele não faz parte da história. E aí, quando ela chega lá, ela descobre que o Hans é o vilão. Que quer um reino só para ele, e como ele tinha 12 irmãos, ele não ia conseguir reinar o reino dos pais dele. Ele aproveitou a oportunidade ali, primeiro querendo casar com a Anna, e depois vendo que poderia reinar solo, né? Então ele deixa ela ali no quarto, no frio, porque ela já tá congelando, né? Ele apaga a fogueira e deixa ela para morrer. E eu acho que o plano do Hans é muito bom, porque em nenhum momento ele se assume publicamente como uma pessoa má. Ele não é um vilão tradicional, porque ele precisa que as pessoas do reino considerem ele uma boa pessoa, senão ele não vai conseguir reinar. Então ele faz tudo com base na manipulação. Ele se mostra como um protetor do reino quando a Anna erroneamente deixa ele ali no comando. Depois, ele acusa a Elsa de ter matado a Anna para os conselheiros, então ele coloca ela como uma traidora e prende ela. Aí ele deixa a Anna para morrer e ele fala para Elsa que foi ela que matou a Anna para desestabilizar ela emocionalmente e poder matar ela oficialmente, né? Porque ela já estava sendo acusada de traição. Então eu achei o plano muito bem feito. Ele prende ela, mas ela consegue fugir e daí ela sai correndo ali pelo mar que tá congelado. No meio dos navios que estão todos ali parados, né, por causa do gelo. E o estado emocional dela tá tão em conflito que tem uma nevasca formada ali por ela que tá cobrindo todo o reino. Mas a Anna consegue fugir com a ajuda do Olaf.
Por quê? Ela entende que ela ama o Kristoff. Então, ela sai dali pra conseguir beijar o Kristoff, que tá vindo correndo montado na rena em direção a ela. Então, ela já tá quase congelando e ela vai toda cambaleante assim, no meio da nevasca, em direção ao Kristoff pra beijar ele. Mas no meio do caminho, ela vê a Elsa chorando, agachada no chão, com o rosto coberto, toda quebrada, toda desesperada, e o Hans com uma espada pronto pra dar o golpe final. Então ela muda de direção e se coloca entre os dois. Ou seja, ela troca a perspectiva do beijo do amor verdadeiro e da própria salvação em prol de salvar a irmã. E bem na hora que o Hans vai dar o golpe de espada, ela se transforma numa estátua de gelo. A espada bate ali e quebra. Quando a Elsa vê isso, o seu estado emocional meio que paralisa e afeta a nevasca. Então fica tudo parado. Todos os gelinhos assim ficam todos parados no ar. E ela chora por sobre a estátua da Anna e suas lágrimas começam a derreter o coração da Anna, igual na história original, que são as lágrimas da Gerda que derretem o coração do Kai. Então o coração dela não é mais uma pedra de gelo e isso afeta todo o seu corpo. E esse ato de amor verdadeiro da Anna de se colocar entre a Elsa e a morte faz com que o feitiço seja desfeito. Nesse momento, a Elsa percebe que o amor é a solução, que ele é mais forte que o medo e que a tristeza, e que é através dele que ela vai conseguir descongelar a Andrea. O descongelamento acontece então apenas quando a Elsa passa a integrar todas as partes dentro de si mesma, boas e ruins, sem tentar reprimir aquilo que ela acha que é errado para mostrar para as outras pessoas. Quando ela se aceita como ela é, ela não precisa mais do controle, porque ela se assenhora do seu poder interno. E esse poder começa a fluir dela sem esforço. E ela consegue finalmente aceitar o amor da Anna, ou seja, deixar ela entrar. Porque pela primeira vez ela não se sente indigna dele. Porque às vezes a gente aprende que para ser amada a gente precisa dar algo em troca. Seja corresponder uma expectativa, seja fazer um ato de serviço. Morgana, vem pra cá. Olha aqui, minha gata. O que você quer? Você quer ficar aí? Então fica aí. Seja ser boa ou ser obediente. Ou seja, para você merecer amor, você tem que dar algo em troca. E daí, quando você fica adulta, você começa a tentar barganhar suas relações com afeto. Tipo assim, se eu não fizer tudo certo, eu não mereço amor. Se eu desagradar aquela pessoa, ela não vai me dar amor. E vai ser bem feito para mim, porque eu errei. E essa é uma forma muito errada de pensar, porque existem sim tipos de amor que são dados incondicionalmente. E essas relações normalmente são construídas pela gratidão mútua. Todos os envolvidos ali sentem-se gratos e isso faz com que o amor cresça mais e mais. E assim termina Frozen, com o reino salvo, a Elsa plena com seus poderes, as duas irmãs mais unidas do que nunca, o Hans enviado para casa numa prisão, a Anna com o Kristoff, o Sven e um novo trenó, o pátio do castelo transformado num ringue de patinação, porque agora a Elsa sabe usar os próprios poderes, o Olaf com uma nuvenzinha mágica que faz com que ele não derreta no verão, e todo mundo fica feliz até o filme 2. Gostou desse vídeo? Conta aqui nos comentários. Me fala se você já tinha refletido sobre alguma dessas coisas ou se tem alguma reflexão que você gostaria de acrescentar. Não esquece de curtir, de compartilhar com pessoas que você acha que vão gostar. Essa é a minha verpão sobre o assunto, minha verdade relativa de ponta, aquilo que eu tenho de mais recente nas minhas pesquisas, mas à luz de novos fatos, a gente sempre pode mudar de opinião. Obrigada por ter me acompanhado até aqui e até o próximo vídeo.